Oi gente, eu sou Adolfino Neto e eu vou mostrar para vocês aqui os principais recursos do Proton ERP para uma indústria. Então, gostaria que antes de ver este vídeo, é necessário ver o vídeo de principais características do Proton ERP. Por quê? Porque você vai ter uma ideia geral do software ERP. Depois que você vê isso, aí você pode ver este vídeo aqui. Mas não é impeditivo, você terá um melhor discernimento se você ver a visão geral, características gerais do Proton ERP. Tá? Bem, começando aqui com os principais produtos para a produção da indústria, é importante lembrar que nós temos foco na pequena e na pequena média indústria. As grandes e as médias não são o foco desse software. A primeira coisa que a gente vai ver é a ficha técnica do produto. Então, a ficha técnica do produto, já está aqui no 13, a ficha técnica do produto é como se fosse a receita de bolo do produto. Todos os ingredientes, tudo que tem que ser feito, as máquinas, a mão de obra que você vai usar e as matérias-primas. Então, vou acessar aqui uma ficha técnica para fazer um ultraleve fly. Então esse ultraleve, que é a capa da ficha técnica, tem assim, para fazer uma unidade do ultraleve, tá? Então, quais são os itens dessa ficha técnica? Eu tenho altímetro, letra M, que é tudo que é M, é matéria-prima. Altímetro, asa, fuselagem, hélice, manche, roda, etc. Tinta. E o que é O? É mão de obra, mecânico, pintor. E o que é Q? Q é máquina. Então, pessoal, máquina, mão de obra e matérias-primas que eu vou utilizar. Aqui já me diz até o custo de produção, ó. O custo de matérias-primas e de produção, porque envolve máquina e mão de obra também. Isso aqui não é o custo final do produto, é o custo de produção antes do custo final. Bem, eu tenho também a possibilidade de anexar uma imagem de como fazer aquela OS, aquela ordem de produção, aquela ficha técnica. Como vai fazer? Aqui você pode colocar várias imagens com instruções para as pessoas que vão executar aquela tarefa. Bem, saindo aqui da nossa ordem de produção, vou voltar aqui no menu para a gente ver outro processo. Bem, nós temos aqui a ordem de produção. O que é a ordem de produção? A ordem de produção é um instrumento que o chefe de produção utiliza para dar início a um serviço dentro da produção. Vai produzir algo, alguma coisa vai ser produzida, é necessário uma ordem de produção. Então, vamos ver aqui no sistema. No menu de processos nós temos ordem de produção, que é o 18. Eu vou pegar aqui uma ordem de produção que já está pronta. Ela está em produção, ó, status verde em produção. Eu tenho aqui a capa da minha ordem de produção, vai ser produzido um ultraleve fly para um determinado cliente. Então isso é uma produção puxada, tá? O cliente demanda. Empurrada é a produção que você produz para o mercado, sem que o cliente demande. Nessa ordem de produção eu tenho os itens da OP, ordem de produção. E o que são esses itens? Bem, os itens da OP vieram da ficha técnica da OP, tá? A ficha técnica vocês viram há pouco. Então, eu tenho o que aqui? Máquina, mecânico, mão de obra, matérias-primas, etc. com suas quantidades. É possível durante a produção modificar essas quantidades? É porque quebra, porque falta, ou porque colocou demais. Então é dinâmico, pode ser editado, pode ser alterado na ordem de produção. No final, quando se conclui o serviço, a ordem de produção é encerrada pelo chefe de produção, tá? E também, lembra da imagem? Eu passei para você, eu exibi uma imagem. Se eu imprimir um OP aqui, eu tenho o cabeçalho da OP, o número, tenho componentes, tem um apontamento aqui de serviços feitos e tem também aquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente na ficha técnica. Então isso é uma OP, ela vai mudando de fase e no final do serviço ela é encerrada pelo chefe de produção.
Vimos também aqui a necessidade de um plano mestre de compra. Qual a diferença de plano mestre de compra para plano mestre de produção? O plano mestre de compra, eu tomo a iniciativa de comprar porque minha produção é empurrada. Eu tenho como base minhas ordens de produção internas que tenho, não foi demandada por cliente nenhum. E com base na necessidade que tenho para produzir mais, eu vou comprar. E diferentemente disso, eu tenho plano mestre de produção, que é com base nos pedidos que os clientes me fizeram. Aí produção puxada, tá? Diferente do plano mestre de compra, que é produção empurrada. Então vamos ver aqui o plano mestre de compra primeiro. Aqui na tela eu tenho o plano mestre de compra. Então vou entrar aqui e colocar o produto que eu quero produzir. Eu quero produzir uma panela inox. Quantas? 10 panelas. 10 não. 100 panelas. Usando qual ficha técnica? A ficha técnica da panela inox. Eu vou confirmar. Sim. Muito bem. Somente o item aço da panela inox, que eu quero fazer 100, está com necessidade de compra. Está aqui, falta essa quantidade toda para poder eu produzir a minha panela. Tá? Ela está com uma necessidade de estoque muito alta, eu tenho pouca disponibilidade de estoque, e aí ele está me recomendando comprar. Poderia ter vários itens aqui de matéria-prima, mas só tem um faltante. Tá? Vamos ver agora o plano mestre de produção. Eu falei dos dois, plano mestre de produção. Como funciona? Eu tenho clientes que me demandaram produção, eles colocaram pedidos dentro da minha fábrica e eu tenho que fazer minha ideia de compra com base nos pedidos e não no que eu quero produzir. Eu vou produzir com base no que os clientes me demandaram. Então eu vou colocar um período para ver os pedidos de um período. E com base nesses pedidos de um período, o sistema vai me dizer o que devo comprar. Olha, não está faltando nada para essas ordens de produção aqui, ó. 9 aviões, 10 panelas e 14 ultraleves. Eu não preciso comprar nada. Está tudo ok aqui para mim. Minha falta é 0. E os itens são esses que fazem parte da composição. Não houve necessidade de comprar. Ok? Então, já viram a diferença, né? Em produção puxada e empurrada, plano mestre de compra, plano mestre de produção. Próximo tópico, saídas do almoxarifado. Bem, todos sabem que existe um problema na indústria, que é controlar o estoque das matérias-primas e produtos semi-acabados. O acabado é mais fácil de controlar, mas matéria-prima é difícil. Então, foi criado um processo que controla a saída do almoxarifado. Por que a saída do almoxarifado? Porque ele é um lugar reservado, onde eu tenho todas as minhas matérias-primas lá, e aí então sair vai ser controlado por um processo, que é esse saída do almoxarifado. Eu tenho aqui saídas do almoxarifado, vamos 24. Retirada do almoxarifado para a produção. Nesse processo eu vou dar um número de uma ordem de produção, por exemplo, essa ordem. E ele está me dizendo aqui que essa ordem tem alguns itens. Quantidade retirada, nada. Nada foi retirado ainda dessa ordem de produção lá do almoxarifado. Então eu vou dizer que eu vou retirar daqui desse almoxarifado, desse item, 2 unidades. Desse eu vou retirar 1. E desse daqui eu vou retirar 1. Minha ordem de produção está em curso, não vou terminar ela agora. Vou gravar, sim. Quem retirou foi Adolfinho. E aqui está o comprovante que eu retirei. Tá? Eu vou assinar, o almoxarife vai assinar e está provado que eu retirei. Mudou de mão, né? Não está mais sob responsabilidade do almoxarife. Pronto. Agora, essa ordem de produção tem
retiradas feitas aqui e aqui, e a produção pode continuar porque ela foi abastecida. Isso é o processo de retirada do almoxarifado. Voltando, temos o estoque parcial de matéria-prima. O que é esse estoque parcial? Bem, eu tenho o estoque das minhas matérias-primas no meu almoxarifado, mas eu retirei de lá e coloquei em ordem de produção. Então o estoque ainda não está consolidado, ele está em produção, por isso se chama estoque parcial. Se eu acessar o software aqui e colocar uma tecla F9, por exemplo, que me permite uma consulta rápida de matérias-primas, e eu colocar aqui, por exemplo, altímetro, eu tenho estoque original 143, tem 30 em ordem de produção. Na verdade, quando terminar essa OP eu vou ter 113. Ou seja, esse estoque que está aqui é parcial de 113, mas ainda não foi encerrada a OP. Quando ela é encerrada, isso aqui vai ficar zerado e aqui vai ficar 113 e aqui também 113. Ok, pessoal? Existe um relatório só para você ver estoques parciais no sistema também. Nós temos aqui imagens na ficha técnica. Eu já mostrei para vocês há pouco a imagem na ficha técnica, não é necessário a gente voltar lá. Outra, orçamento de venda. É possível você fazer um orçamento de venda com base em ficha técnica. Eu vou aqui no 16, orçamento de venda. Eu vou pegar aqui um orçamento para o cliente 28. Eu vou escolher os produtos. Na verdade já está escolhido aqui, tá? Os produtos que eu vou orçar. E eu vou imprimir o orçamento. O orçamento é para um cliente chamado cliente limitada, e eu vou estar orçando um ultra leve, que a quantidade é 2 e o preço 608,40 dos dois, tá? Acontece que nós temos como base nesse orçamento a ficha técnica e não um valor idealizado por alguém. Então, se eu usei a ficha técnica e coloquei um percentual de lucro, eu consegui fazer um orçamento pensando na realidade da produção e não apenas porque eu achei que eu deveria dar um determinado preço. Não é isso. O orçamento se baseou na ficha técnica. Então aqui eu tenho a capa, eu adiciono percentual de lucro, valor do frete, várias variáveis que eu queria colocar, e eu tenho os produtos. O produto está aqui, ó, o custo dele, e a ficha técnica dele foi utilizada, a 359 aqui, ó, nesse caso, ficha técnica 359. Então o vendedor, a área comercial da indústria vai estar fazendo algo mais inteligente, porque é feito com base em uma ficha técnica e em percentuais de lucro em cima disso. Continuando, o sistema trabalha com máquina, matéria-prima, mão de obra, serviço de terceiros. E no final adiciona o custo fixo. E veja só. Numa ordem de produção, eu vou ter esses componentes aqui, ó, matéria-prima, máquina, mão de obra e serviço de terceiros. Serviço de terceiros, por exemplo, eu vou mandar laminar um material fora da indústria. Eu vou mandar fazer rótulos fora da indústria. Isso é serviço de terceiro. No final da ordem de produção, ela vai me dar o custo de produção com todos esses componentes. Mas eu tenho um relatório que me dá o custo final da produção, onde ele envolve o custo fixo. De onde vem o custo fixo? Do financeiro do RP. Então, com base nesse financeiro do RP, eu consigo ter o custo real de produção, tá? Com essas variáveis que eu citei aqui para você, aqui e aqui. Bem, aqui no sistema nós temos o relatório análise de resultado da produção. É nele que eu consigo ver o custo final da produção, envolvendo máquina, mão de obra, matéria-prima, serviço de terceiro e custo fixo que veio do RP. Então eu vou dar um Enter aqui, colocar um período
inicial e final do que eu produzi nesse período, e o sistema vai me dar aqui um relatório onde eu vejo os produtos que produzi: avião, tesoura, panela, ultraleve, quantidade, preço de venda, custo fixo, custo variável, custo total, que é a soma dos custos, e eu tenho preço de venda menos custo total, e aí eu vou encontrar um lucro final da minha produção. Tá? Os números aqui são fictícios, é só para você ter uma ideia do relatório. Ele diz aqui um gráfico de maior custo. Bem, seguindo, nós temos o desvio da produção. É um relatório que me diz: o que eu planejei está igual ao que eu executei? Está do jeito que deveria ser ou não? Então, é isso que nós vamos ver neste relatório. Aqui no menu de relatórios eu tenho previsto realizado. Aqui me mostra o meu desvio. Desvio do que? Do que planejei. Planejei A, executei B. Esse não é um dos problemas da produção? Sim. Cria-se uma ficha técnica, idealiza-se o consumo ideal, mas na hora da execução acontece diferente. Então nós vamos ver aqui um período. E eu vou pedir que o sistema me mostre apenas o que haja desvio. Vou colocar ambos, só com desvio. Com desvio. Então, aqui, por exemplo, na produção, nessa ordem de produção 180, para produzir o avião bimotor, eu tive desvio de asa. Foram previstas 6, gastaram-se 8, desvio de 2, 33%. Fuselagem, altímetro, tinta, mecânico, 60 minutos, gastou 80. 20 minutos, 33. Então, eu tenho todas as OPs, eu tenho condições de ver qual desvio que aconteceu da minha ficha técnica. Então, com base nesse relatório, você consegue ajustar sua ficha técnica. Porque se você planejou que você gasta 1 kg de graxa sempre, e todas as vezes que você produz e tem gastado 1,2 kg, você vai mudar a ficha técnica para 1,2 kg. Ele sai do desvio, porque é a realidade, não é um desperdício. Tá? Pode-se descobrir desperdício também. Tá? Voltando, nós temos aqui a ordem de produção parcial. Não precisa a gente ir no software. Eu tenho uma ordem de produção onde ela será feita por etapas. É para fazer 10.000 unidades de um item, eu fiz 3.000, mas eu já quero dar por concluído aquilo. Então eu posso entrar na minha OP e dizer: eu já produzi 3.000. Então a OP foi liberada parcialmente, ela não está concluída, mas eu já consegui entregar uma parte, os estoques já foram liberados para venda, porque já vai vender aquele produto final, aquele produto acabado que já foi produzido parcialmente. Outra, rastreamento de OPs e seus componentes e serviços. Isso também é algo importante. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui rastreamento de lote. Eu posso botar um período até uma data atual. E eu tenho aqui um relatório que ele me informa o nome do produto que foi produzido, a ficha técnica, o nome do cliente, qual lote e validade e a data de fabricação que foram usados. Então eu quero saber para qual cliente foi o lote tal do produto tal, foi para qual cliente. Então eu tenho condições de rastrear os meus lotes que eu utilizei na minha produção. Isso é algo que às vezes é uma exigência legal e às vezes uma exigência da própria fábrica, porque às vezes tem necessidade de fazer uma investigação de uma produção feita. Pode-se ver aqui também que eu posso selecionar se quero o layout de produto acabado ou produto semi-acabado. Isso aí fica a critério. Carga máquina. Eu queria saber
quais são as máquinas, quais as OPs que eu tenho por máquina hoje para operar na minha produção. Então, eu tenho aqui o relatório de carga máquina, vou dar um período, eu deixei todas as máquinas, vou dar um período de cadastro até a data atual e vou confirmar. Aqui eu tenho na máquina estofadora, nesse período que eu dei, eu tenho apenas uma máquina estofadora envolvida com o cliente limitada para fazer um ultraleve. Se eu tivesse várias máquinas, sairia a máquina e as ordens de produção envolvidas. Máquina, ordem de produção. Para quê? Para que eu possa alocar os funcionários e as pessoas, né, da produção por máquina, por estação de trabalho, dentro daquele período de produção que vai acontecer. No caso aqui a gente teve apenas um cliente, uma OP relacionada à máquina 4. Inventário. Eu gostaria de ter o inventário da minha produção. Então, esse é um problema que acontece dentro das empresas na produção, porque não se controla em alto nível o almoxarifado. Mas se eu tenho o controle de saída do almoxarifado que eu mostrei anteriormente, e eu tenho a OP baixando os estoques das matérias-primas, adicionando o estoque do produto acabado ou semi-acabado, eu tenho o controle. Então, por que eu não posso ter um inventário? Sim, eu posso ter um inventário e a gente vai ver ele aqui. Nós vamos fazer aqui um relatório de inventário, análise de inventário. Eu vou deixar aqui todos, produtos, deixar todos, e vou deixar a data de hoje e só itens com estoque sim. Vou dizer que sim, só com estoque. Então ele está me mostrando aqui, ó, um inventário de tudo que eu tenho dentro da minha produção. Eu não estou colocando aqui itens escolhidos, ele é de fato o que se tem. Inclusive aqui, ó, produto acabado, ultraleve fly, eu tenho acabado e semi-acabado. Poderia filtrar só matéria-prima? Poderia. Só acabado? Sim. Só semi-acabado? Também. Isso fica a critério da empresa. Fases da ordem de produção. Todo mundo sabe que uma produção tem fases. Então, exemplo, a ordem de produção iniciou nesse momento, ela está na desmembramento, depois ela passou para montagem, depois ela passou para pintura, depois ela passou para polimento, etc. Fases, né? Qualquer produção tem N fases. Então a gente pode ver aqui um exemplo de como seriam essas fases no software. Então aqui tenho, existe uma tela aqui onde eu posso apontar as fases da ordem de produção, que é o 21, mas eu também tenho condições de anotar os tempos da ordem de produção e a fase. Bem, se eu quiser modificar a fase, eu posso acessar uma ordem de produção e dizer qual é a nova fase dela. A ordem de produção está aqui na fase de dobrar, entrou nessa data e eu confirmei aqui, pronto, eu cadastrei uma nova fase para a ordem de produção. Bem, importante lembrar isso daqui. Isso significa que o sistema faz um travamento, ele faz um gerenciamento rígido sobre a evolução das fases. Não, ele não faz, porque ele não é um PCP, tá? Ele é um software de gestão da produção, não de planejamento da produção. Por ele não ser um software que planeja, ele vai assumir que o usuário muda a fase, ok? Então essas fases podem ser consultadas, podem ser geridas por qualquer pessoa que tenha direito ao acesso ao processo. Voltando, nós temos posição fiscal dos estoques presentes e consumidos. Nós temos aqui no software a posição das matérias-primas e produtos consumidos na produção.
Então eu vou aqui acessar acompanhamento de estoque, colocar uma data, que é o estoque consumido em um período. Então eu tenho aqui, ó, no período de 1º de janeiro até essa data aqui, eu tinha um saldo, depois eu passei até esse saldo aqui, e aí o total consumido está aqui do lado. Esse relatório é um relatório exigido por lei em algumas fábricas, porque a fiscalização precisa saber qual o consumo ocorrido em um determinado período. O objetivo é esse. E por fim nós temos gerenciamento de perdas na OP. O gerenciamento de perdas acontece, vou acessar um OP para que você tenha uma ideia. Um OP que já está em produção. Então eu tenho aqui os itens da ordem de produção e eu tenho aqui, ó, um percentual de perda. Isso já vem automático da ficha técnica. Quanto em média se perde percentualmente quando se faz esta produção? X%. Ok, mas eu poderia também arbitrar outro percentual. Poderia aqui na OP, eu posso mudar que a perda foi maior do que aquilo que foi previsto. Bem, mas posso também ter perdas, intervir baseado em perda em uma determinada quantidade do produto acabado, do produto final, né? Produto acabado final, depende como você chama. Eu posso, por exemplo, fazer uma mudança aqui na quantidade final produzida, aqui, ó, a quantidade está 2, mas eu posso dizer que foram produzidas apenas 1, com aquela mesma quantidade das matérias-primas. Como assim? Pode acontecer. Então, existe a possibilidade de alterar a quantidade sem mexer nos componentes, ou alterar os componentes aqui da ficha que veio da ficha técnica sem alterar a quantidade final. É possível fazer isso, porque cada produção tem o seu jeito de trabalhar, tem sua maneira de acontecer. Algumas produções isso é inadmissível mexer nos componentes e não mexer no produto acabado, na quantidade. Mas existem empresas que sim. Vou dar um exemplo. Tem empresas que têm volatilidade no produto, na matéria-prima. Então acontece que por evaporação houve uma perda, mas mudou o resultado final da produção, a quantidade final do produto acabado diminuiu? Não, apenas houve uma perda, mas não chegou a afetar o resultado final. Então é vice-versa, esse gerenciamento de perda existe no sistema. Bem, aqui nós encerramos a apresentação do módulo de gestão da produção, do módulo Proton PMS, que roda em conjunto com o Proton ERP. Se você tiver mais dúvidas, você pode contactar conosco para que a gente possa eliminar essas dúvidas que você tem. Ok? Então, agradeço a sua participação e aguardamos o seu contato para eliminar as dúvidas.